Lucas capítulo 22, verso 33, diz assim, a palavra de Deus. E ele lhes disse, Senhor, ele quem? Pedro. Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Verso 45 agora. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E disse Jesus, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra eles, saíste como a um salteador com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-lhe acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda ali a falar, cantou o galo. E viram-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galho cante, me negarás 3 vezes. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Bendizemos o teu nome pelo privilégio que temos de nos reunirmos como igreja do Senhor, para render a ti honra, glória, louvor, que só a ti são devidos. Que privilégio, Senhor. Que privilégio poder sair dos nossos lares, Pai, para subir à tua casa e render ao Senhor culto. Oh Deus, nunca permita que nós nos acostumemos com isso. Quantos e quantos lugares pessoas não têm liberdade de prestar um culto público ao Senhor, de usarem as suas Bíblias de forma pública. E aqui nesse país ainda nós podemos fazer isso. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós queremos consagrar ao Senhor esse tempo. Dizer que Tu és o dono do culto, o motivo que nos traz até aqui. Por isso, Senhor, nós também queremos pedir que o Senhor continue a se revelar a nós. Nós sabemos que o Senhor já tem falado conosco desde o início dessa reunião. Mas agora nós abrimos a Tua palavra santa. E o meu clamor é que o Teu Espírito, que também é santo, possa falar conosco. Fala com a Tua igreja, Senhor. Se revela a nós, nós precisamos Te ouvir. Precisamos da Tua direção, da Tua libertação, da Tua cura, do Teu consolo, do Teu renovo. E sabemos que o Senhor tem tudo isso para distribuir no nosso meio, de acordo com a necessidade de cada um. Quanto a mim, Senhor, mais uma vez confesso a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a Tua palavra. Que somente a Tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala com a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração pelos méritos de Jesus o Cristo. Amém. Antes de Pedro se tornar o grande apóstolo, cuja pregação em Pentecoste converteu mais de 3.000 pessoas, antes dele se tornar esse homem cheio do Espírito Santo, um pregador ungido e ousado, Pedro vai revelando as suas fraquezas e ele chega ao ponto extremo dessa narrativa que a gente acabou de ler, de negar Jesus. Não uma vez, não 2, mas 3 vezes. A queda dele foi vergonhosa, as lágrimas dele foram amargas, mas a restauração dele também foi completa. Eu quero ver com você aqui os degraus da queda, da restauração desse homem que tem tanto de nós. E de como você e eu, como Pedro, devemos e podemos olhar para essa história e aprender com ela e nos ajustar com ela. E eu quero olhar com você como essa queda passa por estágios. E nem sempre alguém cai
de uma vez, mas como a não vigilância no contexto da existência faz isso. O símbolo da vida de Pedro é um símbolo de inconstância. Se eu pudesse dizer a você qual é o maior símbolo da vida de Pedro: inconstância. Ele era um homem inconstante, ele era um pêndulo de um relógio que oscilava entre umas alturas da fé, mas profundezas de covardia. Ele bagunçava os seus sentimentos, ele era explosivo, ele falava sem pensar, ele agia sem refletir. E aí ele estava sempre metendo os pés pelas mãos, porque ele era capaz das afirmações mais sublimes acerca de Jesus, mas depois ele se rendia a fraquezas mais vergonhosas. No momento ele tinha uma fé tão robusta que todo mundo se rendia ao que ele falava, mas em seguida ele negava Jesus, as convicções que ele tinha, ele negava a sua fé, ele negava o seu Senhor. Pedro desceu alguns degraus nessa queda, ao julgar-se melhor do que os discípulos, ao seguir Jesus de longe, a se inserir no meio de pessoas que ele não deveria estar. E com isso ele nos ensina algumas lições, e o meu desejo nessa manhã é que você possa olhar para dentro de você e encontrar o Pedro que há aí, para também, a partir disso, ser restaurado à medida que Pedro foi. Quero passar a ver com você então esses degraus que fizeram com que Pedro chegasse nesse lugar da queda. A queda não foi da noite para o dia, a queda foi um processo, e é por isso que você e eu, entendendo essa história, precisamos vigiar. O primeiro degrau dessa queda de Pedro está logo no verso 33 do texto que a gente leu. Olha o verso 33, diz assim, ó: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Essas foram palavras de Pedro. E eu quero te dizer, querido, que o primeiro degrau que revela a queda de alguém é a autoconfiança. É o se achar. É a arrogância. Quando Jesus alertou Pedro acerca do plano de Satanás de peneirá-lo como trigo, Pedro respondeu exatamente isso aqui. Ele falou: ah, Deus, comigo não vai valer. Sabe o que é? Satanás, ele não tem vez comigo não. Eu estou pronto para ir com o Senhor. Na morte a qualquer outro lugar. Onde o Senhor for, em qualquer prisão, eu estou aqui. E aí que Pedro fez duas coisas, meu irmão. Primeiro, ele subestimou a ação do inimigo. Cuidado, nós sabemos que, como disse Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Porém, o mundo jaz no maligno. E nós sabemos que temos que vigiar e orar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, ao derredor, como um leão que pode tragar. E se você e eu não vigiamos, se você e eu não lutamos e não o identificamos como inimigo, ele tem presas fortes, porque ele é milenar. Pedro subestima a ação do inimigo. Mas ele não faz só isso. Além de subestimar a ação do diabo, ele superestima a atitude dele. Ele superestima ele mesmo. Pedro era um homem que se achava, como diz um amigo meu, pastor Mark Anderson, ele era daqueles homens que não podia brincar de pique-esconde, porque ele se acha. Tem gente que não pode brincar de pique-esconde, porque a pessoa mesmo se acha. Pedro era esse homem. Ele superestima a si mesmo, ele coloca uma exagerada confiança no próprio eu, e aí começa a sua derrocada, porque a Bíblia é clara em dizer que a soberba precede a ruína. Você pode ficar tranquilo, querido. Quando você encontrar alguém que se acha muito, que se encoraja muito, que fala muito de si mesmo, que dá muita característica legal acerca de si, o próximo passo é a queda. E sabe qual é o problema? Nós vivemos numa geração, essa época pós-moderna que a gente está inserido, é uma geração que tem como uma das suas características, eu já disse isso aqui, a individualização. E a individualização faz com que o indivíduo se ache. Não é à toa que você vai todos os dias na rede social, quem tem rede social, e tá lá assim, ó, você pode, você consegue, você dá conta, você é o cara, tudo que você precisa está dentro de você. Nós não encontramos respaldo para isso no Evangelho. Querido, o Evangelho da cruz nos lembra que nós só podemos se for por Cristo. É só por graça. Você e eu sozinhos não podemos nada, não somos nada. Jesus foi claro quando ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Meu irmão, nada é nada. Nada não é algumas coisas. Nada não é só aquilo que não está dentro das suas habilidades ordinárias. Nada não está incluído você que acredita que tem alguma sabedoria de gestão. Nada é nada. Pedro foi autoconfiante. Ele se achava mais espiritual do que os outros. E esse foi o primeiro degrau da sua queda. Ele foi capaz de olhar para Jesus e falar: eu vou com o Senhor onde for, viu? Em outras ocasiões ele disse: ninguém aqui te ama mais que eu. Cuidado. Primeiro degrau da queda de alguém
é autoconfiança. Mas Pedro não parou aí, e no verso 45, a gente tem o texto dizendo assim, ó. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Lucas não nos dá essa informação, mas se você ler o texto correlato em João, João vai dizer que Jesus vai até Pedro exclusivamente. Porque Pedro tinha sido aquele que falou, eu vou com o Senhor onde for, e ainda que todos te abandonem, eu não te abandono. Era a noite pré-Getsemane, meu irmão. Jesus ia morrer na cruz daqui a pouco. Ele estava implorando para que alguém estivesse com ele naquele tempo de dor, nessa via dolorosa por meio da oração. E quando ele volta, todos os discípulos dormem. Sabe qual é o segundo degrau da queda, meu irmão? A indolência. Indolência é uma falta de disposição física. É uma falta de disposição moral. É uma preguiça. É um ócio. E aqui o mesmo Pedro que tinha prometido fidelidade irrestrita e em todo lugar, ele tinha dito que ele nunca abandonaria, que a disposição dele era ferrenha, ele ia para a prisão, ele ia para a morte, agora ele está agarrado no sono, no jardim do Getsemane, dentro do acesso da batalha, no meio do lugar onde Cristo seria logo ali crucificado. Faltou a ele percepção da gravidade do momento. Faltou a ele entendimento do que estava acontecendo. Faltou vigilância espiritual. Ele estava entregue ao sono, ao invés de estar guerreando com Jesus nas hostes do mal. E a fraqueza espiritual de Pedro fez ele dormir. E ao dormir ele fracassa no teste da vigilância espiritual. E a Bíblia fala que nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo. Querido, entenda algo. Você e eu somos seres espirituais. Você pode dizer amém? Sabe o que eu quero que você entenda? A sua vida espiritual não é só quando você sai da sua casa para vir a um culto. Você não é espiritual só quando você fala, eu vou cantar louvor, essa parte do meu dia que eu canto louvor. E também você não é espiritual só quando você abre um devocional de café com Deus Pai e lê aquilo do dia. Não! Você é um ser espiritual. Tudo que você faz é espiritual. Lá no seu trabalho você é espiritual, no grupo de WhatsApp você tem que ser espiritual, na rede social é espiritual, na conjugalidade é espiritual, na paternidade é espiritual. Nós somos seres espirituais. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando você e eu afastamos da ideia de vigiar e orar, nós podemos cair. Porque a vida é regida por um mundo espiritual. Vou te explicar muito rapidamente. São 3 tipos de mundo. Tem o mundo espiritual, o mundo emocional e o mundo físico. O mundo espiritual é onde tudo acontece. Se você pudesse ver as guerras espirituais que acontecem num culto como esse, ou em qualquer outro lugar onde a palavra de Deus é pregada, você ficaria horrorizado certamente. Nós não estamos sozinhos aqui. Existe um mundo espiritual que rege, que governa, que dá ordem em tudo que acontece no mundo físico. Mas debaixo dele nós temos o mundo emocional, que é o mundo das nossas emoções, que é onde os nossos comportamentos são moldados, as nossas ideias são construídas, que é o mundo onde as nossas percepções individuais são reveladas. E depois disso tem esse mundo que a gente está aqui, ó. Onde eu vejo você, você me vê, onde você me ouve, onde você já comeu, tomou um cafezinho, onde você está sentado. O que eu quero que você entenda é que há no mundo espiritual a rédea que governa a história. E se você não entende, eu também, que nós somos seres espirituais e a nossa espiritualidade não começa quando você vem a um culto, quando você serve nele, ou quando você abre a sua Bíblia, mas em toda a sua vida, independente do que você esteja fazendo. Não é à toa que Paulo falando aos Coríntios, ele vai dizer, quer bebais ou comais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é uma coisinha ou outra. Eu me lembro uma vez, eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e nós estávamos falando de política. E a gente conversava sobre política e tal, e aí depois que a gente parou de conversar de política, ele virou para mim e falou assim, agora pastor, vamos entrar numa conversa espiritual. Eu entendi o que ele estava querendo me dizer naquele momento, que agora a gente ia falar de alguma coisa relativa à igreja. Mas eu disse a ele, eu quero que você entenda, que seres espirituais falam de política de forma espiritual. E não o contrário. Porque senão a gente fica nesse tira máscara, tira casaco, põe casaco. Não é o tempo todo. Agora eu sou espiritual. Agora eu não sou espiritual. Para assistir um jogo de futebol eu não sou espiritual. Agora na igreja eu sou espiritual. Para pensar sobre a sexualidade eu não sou espiritual. Mas dentro da realidade do culto eu sou espiritual. Para sair com os meus amigos eu não sou espiritual. Essa foi a ideia de Pedro. E o seu segundo degrau de queda. A indolência. A falta de vigilância. O adormecer quando está tudo precisando que ele estivesse mais despertado.
Quem não entende que está numa batalha espiritual o tempo todo, corre o grave risco de dormir em tempo de guerrear. O primeiro degrau da queda de Pedro foi a autoconfiança. O segundo foi a indolência. O terceiro está logo no verso 50. Olha aí do seu texto. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Aqui de novo, Lucas está narrando o fato, mas não nos conta que é Pedro. Mas Marcos o faz. Marcos fala, inclusive, o nome desse servo. O nome dele era Malco. E Pedro, então, estava com uma espada na mão, enfesado com Malco, pega a espada e decepa a orelha dele. E aqui tem o terceiro degrau da queda dele. A precipitação. Veja como é uma coisa puxando a outra. Primeiro, a autoconfiança. Eu me acho muito. E é justamente porque eu me acho que eu posso me dar o privilégio de dormir. E é justamente porque eu durmo que eu estou sempre precipitado. Pedro se precipita. É uma ideia totalmente avessa do que está acontecendo aqui, porque os soldados romanos estavam liderados por Judas Iscariotes, pelos principais sacerdotes. Eles tinham prendido Jesus, e nesse contexto, Pedro, tomar de raiva, achando que ele podia impedir a cruz ali, saca a espada, corta a orelha de Malco, porque a valentia dele era só carnal, meu irmão. Poucas coisas são tão frágeis quanto uma valentia carnal. Você conhece, você e eu também, aquelas irmãs do coque? Nas Assembleias de Deus do Brasil, nós ainda temos muito aquelas irmãs que têm aquele estereótipo. Elas são frágeis, elas às vezes têm o corpo com muitas dores, elas têm fragilidades notórias, mas elas são gigantes. Porque quando nós olhamos para os joelhos delas, quando nós olhamos para o jeito como elas formatam a própria vida e sustentam dezenas de pessoas, quantas delas? Sustentam famílias inteiras por meio da oração. Porque a valentia delas não é, ou pode não ser, carnal, mas é espiritual. Pedro era um valente carnal. Ele dorme e não ora, ele entra na batalha errada, com a arma errada, com a motivação errada, e aqui ele dá mais um passo em direção à queda dele. Ele desliza mais um degrau em direção ao chão. E Pedro vai continuando nisso, porque, meu irmão, você e eu não podemos perder de vista que a gente tem que lutar com armas espirituais. Você e eu precisamos, para essa jornada de guerra que se chama vida, que começa lá no berço e só vai terminar na sua sepultura, ter armas espirituais, porque a luta é espiritual. Pedro saca a espada e corta a orelha, porque ele, por ter dormido demais, se precipita. Mas tem um quarto degrau da queda de Pedro que é importante que a gente veja. E está logo no verso 55, olha aí o que diz o texto. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Deixa eu te lembrar o que estava acontecendo aqui. Talvez você não tenha se localizado em que lugar da história a gente estava. Jesus já tinha tido a Santa Ceia com os discípulos. Ele sabia que estava caminhando para o Getsemane. Depois da Santa Ceia, a gente teve aquele episódio vexamoso em que os discípulos, no meio da ceia, Jesus indo morrer, estavam preocupados em quem entre eles era o maior. E essa era a discussão da mesa. Quem de nós é o maior? Quem vai assentar à direita? Quem senta à esquerda? Eles estavam conversando sobre isso. Só que logo em seguida, a gente tem o Getsemane e depois a prisão de Jesus. Jesus aqui já estava preso. Ele já estava caminhando para o Calvário. E aí no verso 55, olha o que acontece. Pedro, seguindo Jesus, assim como os outros discípulos, o texto vai dizer que ele seguia a Jesus de longe. Ele não estava mais perto. Olha o verso 54 aqui. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Sabe o que eu quero que você perceba? Primeiro, Pedro confia demais nele. Depois, ele é indolente. Ele se precipita. E o quarto degrau da queda é seguir Jesus de longe. Jesus foi preso. Não era para você que fala que ama, que vai até o fim, que está disposto a morrer, que ninguém é mais amigo dele que você. Está bem perto. Pedro se afasta. Ele segue, mas ele segue de longe.
Depois que Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro mergulha na sombra da noite e ele segue a Jesus de longe, porque a coragem dele vai embora, a valentia dele agora é covardia. O compromisso de ir com Jesus até a prisão foi quebrado. A fidelidade incondicional que ele falava ter a Jesus começa a enfraquecer, porque ele não queria perder Jesus de vista, mas ele também não estava disposto a assumir os riscos que a ligação com Jesus, naquele momento, promovia. Ele também queria não estar tão distante, mas ele também não tinha peito para assumir quem ele era, ou pelo menos quem ele tinha sido até ali. Alguém que caminhou com Jesus nesses 3 anos. E Pedro despenca mais um degrau rumo à sua queda, querido, porque seguia Jesus de longe. Hoje nós temos muitos Pedros no meio da chamada igreja cristã. É muita gente que não quer perder Jesus de vista, ele está logo ali. Afinal de contas, eu fui criado na igreja, eu ia na escola dominical, eu gosto de Jesus, assim, eu até dizimo, mas é de longe, tá? Eu não quero comprometimento. Eu não quero ser discípulo. Eu não quero estar tão perto a ponto de ser identificado. Eu quero os benefícios que conhecer Jesus traz, mas eu não quero um comprometimento a ponto de me prejudicar em alguma coisa. Essa era a visão de Pedro. Ele seguia Jesus de longe, aí o próximo degrau foi justamente o verso 55. Se acendido no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Sabe quem eram esses, dentre os quais Pedro se assenta? Aqueles que não seguiam Jesus. Aqueles que faziam parte dos curiosos, que sabiam que algo ia acontecer, ia ter crucificação naquela noite. Pilatos já tinha declarado, o público já tinha gritado, solta Barrabás e prende Jesus. Aquele povo estava na expectativa da crucificação. Eles eram blasfemos. E Pedro, depois de seguir Jesus de longe, se assenta com ele. Sabe o que eu quero que você entenda, meu irmão? Se você está seguindo Jesus de longe, o próximo passo é se assentar com quem não segue Jesus de jeito nenhum. O próximo passo de Pedro foram as más companhias. Ele se assenta nessa roda, ele se sente confortável aqui. Ele aproxima dos inimigos de Jesus na casa do sumo sacerdote. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra de Salmo 1? No Salmo 1, a palavra de Deus diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Há um processo. Primeiro eu ando, depois eu escuto e depois eu me assento. Pedro aqui já estava assentado. Ele se coloca como uma espécie de discípulo disfarçado no território inimigo, uma mistura com o mundo que vai custar a ele muito caro, porque foi nesse terreno escorregadio que a máscara dele foi arrancada e a queda dele se tornou tão vergonhosa. Oh, querido, cuidado com as más companhias. Cuidado com quem você senta, que roda você participa, a quem você escuta, com quem você compartilha. Ai, pastor, mas é só lá no WhatsApp. Isso é muito. A guerra espiritual. Quando você segue a Jesus de longe, você não tem critério, e aí o nada a ver. Já disse algum piadista que o céu vai ter na placa, na porta dele, uma placa bem grande, escrito assim: lugar de quem acreditava que não tinha nada a ver. Tipo isso. Sabe aquele, tem nada a ver. Sou crente, mas nada a ver. Não, eu ando com Jesus, mas nada a ver. Pedro cai. E depois de andar de longe, as más companhias foram o próximo passo. Daí, meu irmão, o fundo do poço. Olha o que diz o verso 57. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não conheço. Um pouco depois, vendo um outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus tinha previsto isso aqui. Quando Pedro chega e fala: Jesus, é o seguinte, sabe esses aqui, todos eles podem te abandonar, todos. Afinal de contas eu conheço, viu? Eles são bem ruins. Mas euzinho, eu nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância eu te abandono. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, então, deixa eu te contar um negócio, que eu estou sabendo já, viu? Que eu conheço o fim desde o começo. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E foi exatamente
o que aconteceu aqui. Do Pedro autoconfiante a indolente, de indolente a precipitado, de precipitado a seguindo Jesus de longe, de seguir Jesus de longe a sentar-se com más companhias, das más companhias a negação. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pedro chega no fundo do poço, porque uma queda dele levou a outros tombos. Pedro não conseguiu se manter disfarçado no território inimigo. Ele foi identificado como seguidor de Cristo. E quando ele foi interpelado por uma criada, ele responde: mulher, eu não conheço Cristo. Pedro nega a fé no Senhor, o conhecimento que ele tinha de Deus. Ele quebra o juramento de seguir Jesus Cristo até a prisão e a morte, porque a covardia dele prevaleceu sobre a sua coragem. E sabe o que eu quero que você entenda, meu irmão? O medo que te domina desvai a sua fé. Pedro nega Jesus. E sabe, a gente não nega Jesus só quando a gente fala isso. A gente nega Jesus quando não faz o que ele pede. A gente nega Jesus quando não é reconhecido como alguém que o segue. A gente nega Jesus quando deveria fazer uma coisa e faz outra. A gente nega Jesus quando a nossa vida não dá testemunho de ser seguidor dele. A gente nega Jesus quando as pessoas se assustam ao escutar que a gente é crente. Não sei se já aconteceu com você. Você está convivendo com uma pessoa e você convive com um monte de gente, e a galera nem sabe que você é crente. E um dia alguém descobre, e a pessoa fala: nossa, você é crente? Nem parece. Querida, a pessoa não está te elogiando, não. Ela está dizendo que você nega Jesus. Às vezes a gente nega Jesus com o nosso discurso. Às vezes a gente nega Jesus com as nossas roupas. Às vezes a gente nega Jesus com o nosso trabalho. Às vezes a gente nega Jesus com a nossa vida sexual. Às vezes a gente nega Jesus com o nosso padrão da família. Às vezes a gente nega Jesus com os lugares que a gente vai. Pedro negou Jesus, e acredite, esse é o degrau mais fundo do poço. Ele nega Jesus. Ele cai. E eu quero te lembrar que você e eu temos muito de Pedro. Pedro ainda termina esse ensejo de negativa 3 vezes. Quando Mateus escreve essa queda, se você depois quiser conferir, lá no capítulo 27, ele vai falar que Jesus negou a primeira vez, que ele negou na primeira vez, que Pedro jurou na segunda e que ele praguejou na terceira. Ele foi ficando com mais raiva. Na primeira vez ele falou: não sou eu. Na segunda ele falou: eu juro que eu não tenho nada com isso. E na terceira é como se ele dissesse: vai te catar, eu não sou um deles. Ele blasfema. Ele nega o mais importante, o mais íntimo dos relacionamentos. Foi de degrau em degrau. O que eu quero que você entenda é que dava para ter interrompido a escalada do fracasso. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você está só na autoconfiança, está falsinho de voltar. É só você se render e falar: Senhor, eu entendi que sem o Senhor nada. Senhor, conserta os meus passos, me dá a dependência da tua graça. Me ajuda a organizar. Ou talvez você já tenha ido um pouco mais adiante. Você está indolente, é uma falta de disposição, uma preguiça espiritual. Uma preguiça de fazer o que tem que ser feito. Uma preguiça de buscar a Deus. Ainda dá tempo de voltar. Pedro podia ter regressado, mas ele foi da autoconfiança à indolência. Da indolência à precipitação. Da precipitação a seguir Jesus de longe. Porque quando você está muito precipitado, você está ocupado com muitas outras coisas. Você até gosta de Jesus, mas é só para domingo, 10 da manhã. Querida, eu não estou falando de culto. Estou falando de vida. Porque o culto continua quando você vai embora. Acredite nisso. A sua segunda-feira de manhã tem que ser tão cultica quanto o seu culto de domingo. Porque senão você está seguindo Jesus de longe. E depois de seguir Jesus de longe, a gente cai em más companhias. Porque qualquer pessoa passa a ser referência. Qualquer lugar passa a ser bem-vindo. E depois disso, negação, da negação, blasfêmia. Só que tem uma coisa. Olha o que aconteceu no verso 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Todas as vezes que a palavra amargo, amargura, aparece na Bíblia, ela não é a tradução melhor que nós temos aqui no português, porque a ideia é de uma fonte que jorra algo fedido, algo podre. A ideia de amargo, de amargura, é de algo que sai, algo podre, mal cheiroso. Pedro estava expelindo dores mal cheirosas espiritualmente. Quando a ficha dele cai, porque, meu irmão, uma hora a ficha que tem que cair, você pode dizer amém? A gente até entende, você ir andando desapercebido, mas uma hora a ficha tem que cair.
E no caso de Pedro, a ficha cai quando o galo canta. Ele entende, caramba, eu fui autoconfiante, eu fui indolente, eu fui precipitado. Eu também andei com más companhias, eu também não vigiei, eu neguei. A ficha dele cai. E quando a ficha dele cai, ele chora amargamente. Ele caiu em si, por agir por si. Só que entenda, muito rapidamente eu vou ver com vocês sobre os degraus da restauração de Pedro. Porque Deus é um Deus de outra vez. Porque Ele tem prazer em restaurações. Porque Ele não apaga a torcida que fumega. E Ele não quebra a cana que já está quebrada. Porque Jesus tem prazer em mudar a sua história. Ele tem prazer em recomeços. E Ele fez isso com Pedro. E nessa manhã Ele pode fazer isso comigo e com você. Assim como a queda teve degraus, a restauração também teve degraus. Aqui, no capítulo 22 ainda, o verso 61 diz assim, ó. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Sabe o que o texto está dizendo? Pedro estava longe de Jesus, mas Jesus não estava longe de Pedro. Pedro viu o que aconteceu. E depois da terceira negativa, o texto vai dizer, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Sabe qual foi o primeiro degrau da restauração de Pedro, meu irmão? O olhar penetrante de Jesus. Sabe uma coisa que eu acho linda na Escritura Sagrada? É que tudo aquilo que é de ruim, meu irmão, você e eu fazemos sozinho, você pode ficar tranquilo. Sua carne dá conta de fazer tudo que é ruim. Tudo que é ruim, a gente está apto, a gente está preparado, a gente está sempre pronto. Mas sempre que é algo bom, sempre que é algo que tem valor, sempre que é algo que vai mudar a história, é a mão do Senhor que intervém. Pedro cai por si mesmo, mas a restauração dele é feita completamente pelo Senhor Jesus. O homem não tem poder para restaurar o caído. Só Jesus o tem. E Jesus começa essa restauração olhando para Pedro. Jesus olha para Pedro exatamente no momento em que ele estava negando, jurando, praguejando, insistindo em dizer que não conhecia Jesus. Os olhos de Jesus penetram na alma de Pedro e radiografam as mazelas do coração dele. Aquele foi um olhar de tristeza, mas também foi um olhar de compaixão. É como se Jesus estivesse dizendo, eu já sabia. Eu sabia. Talvez Jesus não é tão cruel quanto você e eu que fazemos. Eu te avisei, né? Mas o olhar era de compaixão. Porque ele sabia e ele olha para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro se lembra da palavra do Senhor. E ao se lembrar dela, ele encontra uma âncora de esperança, um caminho de volta para a restauração. Sabe por quê, meu irmão? Porque o olhar de Jesus é cheio de ternura e de misericórdia. Diante de um olhar dele, até o mais duro dos corações se derrete. Diante do olhar do mestre, a mais distante das pessoas se aproxima, porque o olhar dele penetra nas câmaras interiores da minha e da sua vida, produz em nós arrependimento, e o amor dele nos traz de volta para o verdadeiro sentido da vida. Talvez você está aqui nessa manhã precisando do olhar de Jesus. Eu quero te dizer que ele te vê. Ele sonda aquilo que acontece dentro de você. E ele te puxa de volta com cordas de amor. O primeiro degrau da restauração foi o olhar penetrante de Jesus. Depois, nós temos no verso 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Sabe o que eu aprendo aqui? O segundo degrau dessa restauração foi um choro amargo pelo pecado. Querido, é muito triste que a gente tenha a constatação no mundo que nós estamos vivendo, que pessoas simplesmente não só não têm o costume de se arrepender dos seus pecados, como também estão completamente cauterizados acerca dele. A gente vive uma época, tem um pastor americano, ele é até muito, muito conhecido, e ele fala que para que falar de pecado, já que o povo já sofre tanto, nós não podemos falar de pecado na igreja. Não podemos, não podemos. Meu irmão, não há uma restauração na Bíblia. Eu quero te encorajar a buscar aí, ó. Uma vez na Bíblia que houve restauração, sem amargor e choro de arrependimento por pecado praticado. Não existe.
Todas as vezes que há restauração na palavra de Deus, há alguém arrependido. E o arrependido produzindo fruto de arrependimento, que no Velho Testamento simbolizava colocar roupas de saco, raspar a cabeça, se sujar na cinza. Mas na nova aliança, agora por meio do sacrifício do Filho, você e eu temos acesso ao Pai. E aí nós nos arrependemos e produzimos fruto disso, que é a nossa mudança de comportamento. Pedro chora amargamente pelo pecado. Os evangelistas vão nos informar que Pedro saiu dali, ele chorou amargamente. Marcos registra isso, Lucas registra isso, e ele cai em si. Marcos usa essa expressão lá no capítulo 14, verso 72. Pedro cai em si. É como se ele fizesse: que bobeira que eu fiz. Como eu fui capaz de fazer isso com o meu mestre? E aí os pés dele se apressaram a sair daquele ambiente, porque, meu irmão, o arrependido não suporta ficar no lugar do pecado. Ele quer sair de lá. Ele quer sair daquela lama. Ele não é como um porquinho que quanto mais lama, mais ele rola. Não! Pedro, ao entender o lugar que ele estava, ele sai de lá, ele cai em si, ele sai dali, ele começa a chorar, e ele chora amargamente. E eu quero te dizer que o choro amargo vai sempre desembocar na alegria do perdão. Todas as vezes que nós temos um choro doloroso, a sequência é uma alegria indizível. O choro de Pedro aqui não foi de remorso. Não foram lágrimas de dissimulação. O choro de Pedro foi de arrependimento. Sara, qual a diferença, meu irmão? O arrependimento é quando você só chora. O remorso é quando você só chora. Mas o arrependimento é quando você muda. Você entende essa diferença? O remorso é marido da culpa. Tem gente que vive culpado. E aí até chora. Eu não devia ter feito. Mas está prontinho para fazer de novo. O arrependido não. O arrependimento, ele promove o choro, mas ele também promove mudança. Ele promove uma outra rota. Há um recálculo de onde estava indo. E aí Pedro começa a chorar de arrependimento. E ele demonstra isso quando sai do lugar que ele estava. O primeiro passo da restauração de Pedro foi o olhar de Jesus. Depois o choro amargo pelo pecado. Em terceiro lugar, é que nós não temos essa narrativa. E eu quero ir lá em Marcos, no capítulo 16, para a gente ver qual foi o terceiro degrau dessa ascensão, dessa subida de Pedro. Marcos 16, 7 diz assim: mas ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos vis. Deixa eu te contar o que aconteceu aqui. Depois desse episódio que Jesus nega, que Pedro nega Jesus e ele fica muito triste, Jesus morre na cruz. Ele morre na sexta-feira, ressuscita no domingo pela manhã, aparece as mulheres que chegam na porta do sepulcro, a pedra já estava rolada. E quando ele aparece às mulheres, ele fala exatamente isso que Marcos está nos contando aqui. Ele chama as mulheres, e olha o verso 7, mas ide quem? Ele está falando às mulheres, Jesus acabou de ressuscitar. Ele está falando a elas: vai, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Eu acho lindo isso aqui. Jesus poderia ter dito: diz aos meus discípulos, porque isso incluiria Pedro. Mas a essa altura, Jesus conhecendo a intensidade de Pedro, e sabendo que por tê-lo negado 3 vezes, Pedro já ia achar que ele nunca mais poderia fazer parte do grupo apostólico, Jesus faz questão de falar o nome de Pedro. E esse é o terceiro degrau da sua ascensão. O recado especial de Jesus. Jesus olha para aquelas mulheres e fala: vai e diz a Pedro. Sabe o que eu acho maravilhoso? É maravilhoso identificar que Jesus não abre mão do direito que ele tem de nos ter exclusivamente para ele. Querido, Jesus não abre mão do direito que ele tem sobre você. Sobre a sua vida há um sangue. Sobre a sua vida houve um sacrifício. Sobre a sua vida houve um preço. E Jesus não abre mão do preço que ele mesmo pagou para mim e por você. Ele não abdica do direito de nos ter totalmente dele. Você e eu podemos até cair, a gente pode até pensar em desistir de tudo, mas Jesus jamais desiste de nos amar, mesmo quando você e eu somos infiéis. Ele permanece fiel. E ele fala: chama Pedro, porque a essa altura ele está achando que não é mais meu discípulo, mas para mim ele continua discípulo igual. Vai, diz aos discípulos, mas chama Pedro.
Porque ele é teimoso, cabeça dura e intenso, mas para mim ele é útil para o reino de Deus. Ei, querido, Jesus não te descarta. Ele não faz como o mercado faz conosco, não é assim? Para o mercado nós só temos valor enquanto somos úteis. Eu me lembro uma vez, há algum tempo atrás, o padre Fábio de Mello fez um videozinho interessante. Porque nesse vídeo ele falava sobre a inutilidade. E ele falava que nós deveríamos viver a vida de um jeito, de tal forma que as pessoas suportem a nossa inutilidade. Se nós vivemos o quanto gostaríamos, ou seja, se todos nós chegarmos aqui pelo menos até os 100 anos, pode ficar tranquilo, vai chegar uma hora que você vai ser inútil. Tá? Para tudo aquilo que você dava conta, você não vai dar conta mais. E nesse vídeo o padre Fábio falava, eu fico preocupado em não ser útil, porque tem um troço que o povo faz com o velho, que eu morro de medo de fazer comigo. E ele falava assim, eu morro de medo de alguém falar, vai lá, tá na hora do banho de sol do padre Fábio. E aí alguém coloca eu no sol e ninguém volta para me buscar. Porque eu sou inútil. Ninguém vai falar, não, olha lá, tem que buscar ele porque ele tem que fazer comida. Ou não, tem que buscar ele porque ele tem que fazer uma reza. Outra, não, ele tá inútil. E aí ele terminava esse vídeo falando, viva de um jeito que as pessoas queiram te tirar do sol quando elas te colocarem lá. Porque suportar a inutilidade de alguém é difícil e é mesmo. Oh, querido, mas aqui nós entendemos que Jesus não olha assim para mim e para você. Ele não olha para mim e para você como alguém que é útil por um tempo e depois é descartado, de modo que deixa no sol e queima no sol porque não lembra de trazer de volta. Não! Jesus traz Pedro de volta do sol. Ele tira Pedro daquele lugar. Ele restaura Pedro. Ele muda a história de Pedro. Porque ele não abdica do direito que ele tem de ter você e eu. Mas ele continua restaurando Pedro. E o próximo relato que nós temos é lá em Lucas, um pouquinho na frente, no capítulo 24. O verso 11 diz assim, e as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e baixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Sabe o que está acontecendo aqui? Pedro foi, viu e creu. No que, Sara? No túmulo vazio. Querida, a notícia mais impactante, a mais importante, a mais transformadora da história veio de um túmulo vazio. A ressurreição de Cristo. Quando Pedro foi informado que o túmulo de Jesus estava vazio, o texto está nos contando que ele correu, ele entrou no sepulcro e ao ver os lençóis de linho, ele se retira da casa maravilhado com o que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o poder da ressurreição foi um instrumento que Deus usou para levantá-lo da sua queda. Querido, e ainda hoje, eu nunca vou me cansar de dizer isso aqui. O que dá sentido a um culto como esse, a única coisa que dá sentido a um culto como esse, é porque nós viemos cultuar um Cristo vivo. Nós não viemos cultuar um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós viemos cultuar um Cristo que esteve morto, mas hoje está vivo. Ei, querido, Ele está vivo. Todas as outras religiões e culturas servem e cultuam a deuses mortos. Se você for ao túmulo de Confúcio, ele está lá. Se você for ao túmulo de Buda, ele está. Maria está no túmulo e Kardec também. Mas o Cristo da igreja, oh querido, o Cristo da igreja, ao terceiro dia ressuscitou. E há 2020 anos de história da igreja, a notícia do túmulo vazio tem transformado vidas. Transformou a vida de Pedro. O impacto do túmulo vazio, ele se torna o maior dos pregadores depois dessa restauração, o mais ousado. A mensagem central dele era mostrar que Cristo foi crucificado e triunfou sobre a morte, porque a ressurreição de Cristo tornou-se a grande bandeira da mensagem de Pedro. E foi falando disso que 3.000 pessoas se converteram ao vê-lo pregar em Pentecoste. E foi a partir disso que a sombra dele curava. Você entende isso? Foi por causa disso que ao ver um mendigo na porta do templo, ele
ele olha para o mendigo e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus o Nazareno, levanta aí, anda. Ô querido, o túmulo vazio muda a perspectiva da vida de Pedro. E ele precisa mudar a perspectiva da minha e da sua vida. Pedro foi restaurado por causa do olhar penetrante de Jesus, por causa do choro do pecado, por causa do recado especial de Cristo, por causa do impacto do túmulo. E o quinto e último degrau que restaura Pedro é sobre uma pergunta especial de Jesus. Eu vou lê-la e assim a gente finaliza. Lá em João, no capítulo 21, nós encontramos no versículo 15, assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse o Senhor: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te contar o que estava acontecendo aqui. Pedro saiu de Jerusalém, foi para Galiléia como Cristo mandou. E naquela longa jornada, a consciência dele acusava ele o tempo todo. E ele pensou que Cristo iria lançar no rosto dele, ou jogar na cara dele, o fracasso. Mas a única pergunta que Cristo fez para ele foi: Pedro, você me ama? Só que Jesus não fez essa pergunta uma única vez. Porque Jesus é tão cuidadoso no amor dele, que ele arma o mesmo cenário da queda de Pedro, ou seja, de uma negativa de 3 vezes, para restaurá-lo. Agora uma afirmação de 3 vezes. Mas talvez você não tenha clareza da intensidade do poder desse texto aqui. Porque se a gente não conhece um pouquinho do grego, o texto traduzido não tem todo sentido. Essa pergunta foi repetida 3 vezes, porque 3 vezes Jesus negou a Cristo. Jesus não estava humilhando Pedro, ele não estava esmagando Pedro, porque antes ele deu a oportunidade de reafirmar o amor dele e reiniciar o ministério. Porém, aqui do original grego, nós temos 3 palavras diferentes para amor. A primeira é ágape, a segunda é philos e a terceira é eros. Ágape é o amor decisão. É o amor escolha. É o amor com o qual Cristo ama a igreja. E também é ordenado aos maridos a amarem as suas esposas. Philos, por sua vez, é um amor mais fraco. Se é que a gente pode dizer assim. Ele é um amor mais frágil, ele é um amor fraterno. Ele é o amor que nós sentimos pelos irmãos, é o amor que nós sentimos uns pelos outros. E eros é o amor sexual que deve ser utilizado dentro da relação de exclusividade e aliança chamada casamento. Agora, olha que interessante. A primeira vez que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta: Pedro, agasmepe. Ele está fazendo a pergunta com esse amor ágape. O verbo no amor que ele utiliza aqui é o ágape. Você decide me amar a ponto de morrer por mim? E Pedro curiosamente responde: philoste. Ou seja, Jesus pergunta: você me ama a ponto de decidir morrer por mim? E Pedro responde: eu te philos. Eu amo você fraternalmente. Jesus de novo pergunta pela segunda vez: Pedro, agasmepe, você me ama a ponto de se morrer, de se entregar por mim, e de dar vida, e de me escolher de novo? E Pedro, segunda vez, responde: Senhor, philoste. Só que aí pela terceira vez, Jesus, para ensinar a Pedro, para descrever a Pedro toda a sensibilidade que ele tinha, agora ele pergunta. Pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, philosme. Pedro se entristece e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu só philoste. Jesus olha para Pedro e fala: eu sei que você não tem condições de agasmepe. Você não consegue me amar como eu consigo te amar. E Pedro, quando ouve esse philos, na terceira pergunta, é como se Jesus estivesse dizendo para ele: eu sei quem você é. E ele se entristece por também saber que não tinha tanta competência de amar como gostaria, mas seguro para responder: Senhor, o Senhor sabe que eu só philoste. O amor que eu sinto é fraterno, ele é frágil, ele é pequeno. Sabe por quê, meu irmão?
Porque jamais, em nenhuma circunstância, sob nenhuma condição, você e eu seremos capazes de amar como Ele nos amou. Tudo que nós fizermos será sempre tão pouquinho. É por isso que nunca será por obras, para que ninguém se glorie. E é por isso que Jesus não fez nenhum pedido gigantesco para Pedro, nada extraordinário, não colocou ele na disciplina, não colocou uma espada na cabeça dele, não falou para ele fazer grande sacrifício. Ele só disse: você me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, você e eu somos Pedro. E o que eu queria que você entendesse é que em Cristo a restauração é maior que a queda. Em Cristo o renovo é maior que a vergonha. Em Cristo a alegria é maior que a tristeza. Em Cristo a vitória é maior que a derrota. Em Cristo o renovo é maior do que a perda. Eu não sei onde você está. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você ainda está em algum degrau de queda. Ou talvez você esteja aqui e você esteja vivendo um tempo de restauração, mas ainda faltam passos. Eu quero te dizer que tudo aquilo que é de queda, você e eu fazemos com competência. Mas tudo aquilo que é de restauração, nós temos que ter dependência. Jesus está aqui. O Cristo que restaura está aqui. Já quero convidar o nosso pastor para orar conosco. Quero te convidar a curvar sua cabeça e a entender que você é Pedro. Pedro não é um número, ele é um símbolo. E assim como a autoconfiança, a indolência, a precipitação, estar de longe, más companhias e negação nos afastam, o olhar de Jesus, o choro pelo pecado, o recado especial do chamado, o impacto do túmulo vazio e a pergunta de Cristo nos restauram.